Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mais uma vez, novamente de novo, estamos aqui e eu te pergunto, garotinho, bora empreender? Pois é, estamos aqui fazendo o quê? Compartilhando com você, desmistificando toda a cultura do empreendedorismo, recebendo aqui os melhores consultores da área de Sergipe, do Brasil e do mundo, e também história de empresários que podem aí motivar você a estar construindo o seu negócio. E hoje a gente vai falar com um cara que entende muito de um assunto que eu gosto desde criança, mas hoje é assunto de gente grande, certo? Daniel Lucas, meu amigo, seja bem-vindo demais, certo? Olha, a gente tem uma cultura aqui que quem chega se apresenta, pode falar de onde veio, a caravana que veio, qual a Coopertaus que veio, o que estudou, o que é que fez na vida, se já foi preso, se não foi, o que você quiser falar, fica à vontade, se apresente, meu irmão. Perfeito, eu me chamo Daniel Lucas, sou analista agora do Sebrae Sergipe, né? Sou uma aquisição recente aí da equipe. Aí, foi Ancelotti que colocou na escalação da seleção nova. Exatamente, né? Sou uma aquisição aí que chegou agora para somar o time do Sebrae. Né? E a minha formação original é na área de engenharia de computação. Então, o tema que a gente vai falar hoje, né, é um tema que eu gosto muito, né, que é muito interessante para mim. Ô, meu irmão, antes de mais nada, assim, ciência, engenharia, desenvolvimento de software, tem como dar uma limpada nisso assim pra gente colocar em gavetas diferentes o que é que cada um faz? Claro, as formações, né, na área de TI elas são muito diversas. Sim. Então, tem diversos cursos, né? Tem a engenharia de computação, tem as ciências de computação, tem análise de sistemas, e agora estão surgindo as novas graduações muito interessantes, já voltadas para a área de inteligência artificial, né, engenharia de software, enfim. É como a medicina, né? A medicina, você se forma, estuda, né, e você tem várias especialidades para quais você pode seguir, né, dependendo da especialidade que o médico queira fazer. Sim. Então, na área de TI, nós também temos esse tipo de especialização. Né? O engenheiro de computação, ele tem uma formação que mescla tanto a parte onde ele pode trabalhar criando sistemas, né, programando a parte que a gente chama do software, mas ele também tem uma formação que permite ele atuar criando os equipamentos em si, né, que a gente chama do hardware, ou seja, da parte física. Sim. Então ele tem essas duas vertentes, né, aprimoradas ali dentro de uma graduação. Outros cursos, por exemplo, a respeito da ciência de computação, eles focam mais em uma dessas vertentes, como por exemplo a parte de programação. Né? Então as diferenças vão mais nessa linha, né? Algumas dessas formações têm um enfoque maior em uma parte, outras têm outro enfoque maior em uma parte, como o médico que talvez seja exemplo. O médico, antes ele era médico ortopedista, aí ele cuidava de toda a lesão. Aí o ortopedista virou ortopedista de braço. Exatamente. Hoje é só ombro e cotovelo, aí daqui a pouco é só cotovelo, daqui a pouco é só esse dedo, né? Exatamente. E caiu cada vez mais inchando ali. A pessoa gosta de veterinário, que às vezes ele vai de papagaio a rinoceronte. Ele isso aí. entende de tudo, né? E a tecnologia, né, ela está evoluindo em uma velocidade que está surgindo esse nível de especialização. Né? É algo que já existia, mas que agora, cada vez mais, um profissional dessa área tem que se especializar, porque assim, é um universo que está muito grande, né, de tecnologia. São muitas áreas, então é muito difícil você encontrar aquele profissional que domine muitos campos do conhecimento da tecnologia ao mesmo tempo. É difícil, né? Então muita coisa. Irmão, e quando você falou de hardware, né, que é criar a peça de algo, né, criar a parte física, você era daqueles guri que desmontava as coisas em casa, velho? Ah, mas com certeza. Pode apostar que muito carrinho de controle remoto sofreu na minha mão. TV velha, enfim, tinha muita coisa. O pior é que você desmontava e às vezes não sabia montar de volta, né? Minha mãe, aqueles bonequinhos do ovo da Páscoa, aqueles brinquedos ali, não foi feito para ser montado. Exatamente, né? Esses aí já era. Aquele ali é horrível. Não, a minha maior engenharia, o que eu tenho orgulho, é que eu fazia neon de bicicleta. Com pisca-pisca, pegava aquela bobininha, uma pilha AA, ligava na bobininha, ligava numa lâmpada de pisca-pisca e botava na bicicleta, meu irmão. Olha aí. Need for Speed Underground. Com certeza, você já tinha alma de engenheiro aí. Toretto, do Augusto Franco. Mas aí tu já saiu da escola, já decidido que queria fazer isso? Sim, desde de criança, desde cedo, né, eu tive essa paixão por computadores. Né? Eu cresci ali no início da década de 2000, então ainda não era tão fácil o acesso. Mas a minha família, meus pais, eles eram contadores, eles tinham um escritório de contabilidade, então no escritório já tinha computadores que eram utilizados para o trabalho. Pentium 4? Ah, bem antes do que o Pentium 4. Duron. Exatamente. AMD é raiz, tem meu respeito. Internet zona. Internet de escada. Sexta, meia-noite era a hora. Exato.
Né? Bom Então, demais, meu eu amigo. cresci nesse ambiente, né, acompanhando essa inovação, essa tecnologia, a computação, né, e isso foi me despertando um interesse que continuou aí ao longo da minha vida e me levou a enveredar por essa área também. Aí tu chegou no Sebrae pra quê? Aqui no Sebrae Sergipe, né, como eu disse, eu estou recente agora na equipe, mas já temos aí um projeto muito interessante, né, que a gente está iniciando, agora iniciamos muito recentemente, que é o projeto Playtech, que é justamente voltado para o atendimento do Sebrae aos segmentos de TI, né, de tecnologia da informação, telecomunicações e jogos. Né? Então, essa é uma atividade que eu vou estar desenvolvendo e estou desenvolvendo lá. Mas esse mercado em Aracaju, assim, em Sergipe, por geral, assim, falando geral, já desenrola bastante? Já é um mercado que está aquecido? Ou ele é um mercado ainda que você sente que, bicho, os outros lugares estão muito à frente de Sergipe? A questão da tecnologia, Coxinha, que a gente pode observar é que, independente do mercado consumidor do local, né, o desenvolvimento de tecnologia, ele tem um mercado que, na verdade, é global. Então, sim, aqui em Sergipe nós temos muitas empresas. Eu trouxe até alguns números aqui, se você me permitir. Fica à vontade, né? Colocar números já... Se a gente pegar o panorama geral do empreendedorismo em Sergipe, agora em números de abril, né, a gente tinha cerca de 146 mil empresas. Dessas, por volta de 2.900 voltadas a essa área de mais de tecnologia, de TI, telecom, a parte de manutenção, né, esse conjunto de empresas que orbita no que a gente chama de TIC, né, Tecnologias de Informação e Comunicação. Sim. Então é uma quantidade até que razoável, considerável, né, O menor estado do Brasil. O menor estado em extensão territorial. Né? E a gente tem empresas que aqui tem até um nível de consolidação interessante, que já estão há bastante tempo no mercado, que já exportam soluções para outros estados e até para outros países. É claro que é um ecossistema que a gente pode melhorar e o Sebrae chega nessa linha também, né, para fomentar esse setor. Mas a gente tem o que mostrar ainda. Sim. E aí é o Playtech. Playtech é o nome desse projeto, né, que ele reúne essa estratégia de atuação do Sebrae para esses segmentos ao longo agora de 2025. E aí nós tivemos o evento de lançamento do projeto, que aconteceu lá no Tiradentes Innovation Center. É bonito ali, né, bicho? Todo mundo ficou impressionado. Assim. Quem não conhecia, que foi a primeira vez para esse evento de lançamento. Bonito, a primeira vez que eu fui lá, né? Eu acho que é uma parceria da Unit com a Google, né? Sim. Alguma coisa assim, né? E é uma parceria até que pioneira, né? Lá, gerenciado pelo professor Domingos, ele conta com muito orgulho a história lá da instituição. Eu acho que é uma faculdade de Boston, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Que leva material também para lá, bicho. Com certeza. Aracaju não é brincadeira, não. Não, e é muito interessante você falar isso, porque para este evento de lançamento, né, eu convidei um colega do Sebrae São Paulo, o Fábio, né? Abraço, Fábio, se você nos vê em algum momento. E ele lá trabalha com a área de tecnologia, né, no atendimento lá no Sebrae São Paulo, no Grande ABC Paulista, ou seja, uma região com uma competitividade que é gigantesca. São Paulo, Santo André, ali, São José dos Campos. Exatamente, essa região toda que está muito próxima de São Paulo, capital, né, faz parte ali daquela grande massa da cidade, da capital. E ele esteve aqui, né, para participar desse evento, ele deu uma palestra lá, assim, magnífica. E foi interessante que ele, estando imerso num ecossistema muito avançado, ele ficou impressionado com toda aquela infraestrutura, né, lá do Tiradentes Innovation Center, com todo o engajamento que a gente viu ali em prol da tecnologia, da inovação naquele ecossistema. Então, assim, foi muito bacana. É bonito, bicho, ali tem uma arena ali fora, né? Tem aquele painel de entrada, aquela tela gigante, incrível. Bonito demais, irmão. E assim, hoje você, a parte de TI em Sergipe, ela tá voltada para quê, assim? Porque a gente vê que depois, com a pandemia, o e-commerce, os comércios locais, até o pequeno comércio entendeu a importância de um TI, né? Mas você acha que esse segmento ainda, ele continua desenvolvendo, ou tem outras áreas que a TI está entrando com você, a galera está entendendo a importância de ter um profissional de TI na sua empresa? Com certeza. Isso é um ponto interessante, porque cada vez mais, né, e a gente pode retomar aquela questão da diversidade de formações em TI que existem hoje, cada vez mais toda empresa se torna uma empresa de tecnologia, né? Ao passo que a tecnologia hoje é transversal em qualquer tipo de negócio. Então, por exemplo, um hospital, hoje provavelmente grandes hospitais, até médios, já tem um departamento específico de tecnologia, né? Não só voltado para cuidar da infraestrutura, da internet, dos computadores, dos sistemas, mas voltado até à pesquisa mesmo, né? A parte computacional de pesquisa.
Então, hospitais, escolas, universidades. O próprio Sebrae, né? O Sebrae hoje ele também é uma empresa de tecnologia. Né? A gente atua oferecendo aí soluções na área de tecnologia, consultorias. Então, temos um time de tecnologia interna que trabalha. Então, é algo hoje que todas as empresas, inclusive as micro e pequenas, né, tendem a adotar em algum grau ali, serem também empresas de tecnologia. É porque a gente, quando fala de tecnologia, a galera sempre acha que é algo voltado assim, para uma grande inovação, mas tecnologia é só o estudo e desenvolvimento da sua técnica, né? Com certeza. Então, você aprimorar a tecnologia da sua empresa, você está melhorando o desempenho da sua empresa, né? A eficiência, a produtividade. Então, quando você descobre a melhor maneira de gerir ali, de você desenrolar a sua técnica, é melhor ainda, né, velho? Mas a gente também tem os games, né? Se falava de game antigamente, era só a locadora que a gente ia, botava 50 centavos e hoje o game, até mesmo os streamings, a galera que faz games, a gente vê que o Brasil tem diversos jogos aí, certo? Até os últimos lançamentos da PlayStation aí, tem uma galera de brasileiros trabalhando. E isso reverbera em Sergipe, cara? Com certeza, né? Nós temos aqui o projeto Playtech, ele tem essa vertente de atuação com jogos também. É interessante que nós participamos agora muito recentemente do maior evento de jogos de desenvolvedores da América Latina, a versão da América Latina do maior evento de desenvolvedores do mundo, que foi a Gamescom Latam, lá em São Paulo, e nós tivemos aí a satisfação, inclusive, de levar para lá 2 desenvolvedores sergipanos. Massa. Né? Um deles já tem, inclusive, um lançamento de um jogo que ganhou uma certa notoriedade, né? O Gabriel Mack, ele provavelmente vai nos assistir também em algum momento. Ele desenvolveu um jogo aí chamado Coralina, né? Quem estiver nos assistindo e quiser procurar, esse jogo está à venda já no Steam, que é uma grande plataforma de comercialização de jogos. E ele ganhou uma notoriedade muito grande nesse jogo, né? É um desenvolvedor à distância, ou seja, ele vem ainda do interior, e foi muito interessante ter essa oportunidade de o Sebrae levar ele para esse evento, porque o jogo que ele desenvolveu já tinha sido reconhecido e participado de uma edição anterior desse evento. Esse evento muito grande, muito robusto. E ele não pôde ir na ocasião. Então o jogo dele esteve exposto lá e ele não pôde participar. Não conseguia. E esse ano, né, ele participou no início do ano de uma competição que nós realizamos, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ela, que foi muito bacana também. Ele foi premiado conosco e aí teve essa oportunidade de participar, né, de ir para esse evento da Gamescom Latam. E foi muito interessante ver como um desenvolvedor sergipano tinha um reconhecimento, várias pessoas já conheciam ele. E é de igual para igual. De igual para igual. Então hoje, assim, ele desenvolvia sozinho, claro que foi algumas partes do jogo ele contava com a ajuda de outras pessoas para fazer, mas mostra que essa vertente de empreendedorismo, agora nessa área de jogos, ela está muito mais acessível do que já foi um dia. Então você tem desenvolvedores não só nos grandes centros, né, não só nas grandes regiões, mas mesmo interiorizado assim esse mercado, você consegue se destacar e produzir assim um conteúdo riquíssimo. E a parte de jogos ela tem uma questão muito interessante porque ela une tecnologia, né, a parte de programação, a gente está falando de jogos digitais aqui, a parte de programação, mas ela une também todo o aspecto da criatividade, né, porque um jogo ele tem a parte tecnológica, claro, mas ele tem que ter um enredo, ele normalmente conta uma história, né, ele tem toda uma parte artística, de design, de som ali por trás que envolve um ecossistema muito grande. Então é um mercado que o Sebrae, esse é o primeiro ano que o Sebrae Sergipe vai atuar no segmento de jogos, né, o projeto Playtech vem exatamente nessa linha e une aí a criatividade, a economia criativa com a tecnologia. Cara, eu acho, principalmente agora que a gente se fala muito em bet, jogos de plataforma, cassino e tal, ele tá muito mais popular nos celulares, né? Com certeza. Gadgets, essas coisas assim, né? Mas jogos não é só para os jogos, né? Eu vi uma galera usando isso para empreendedorismo, não só empreendedorismo de vender o jogo, mas aquele tipo de tecnologia funcionando em empresas, né? Com certeza. Você falando agora me lembrou, por exemplo, hoje existe muito a questão da gamificação. Né, que é você transformar e trazer aspectos que antes a gente só observava nos jogos, né, de computador, a questão de normalmente uma progressão, um aumento de nível, passar de fase, mas sendo aplicado a outros contextos. Tu não acha cashback uma parada de cashback, isso é uma gamificação do processo de compra, né? Toda vez que eu vejo, eu falo, não, isso é ideia de alguém que jogava, não é possível. Com certeza. Tem cardápios, por exemplo, né? Tipo, você vai no restaurante, aí tipo, você vai pedindo uma coisa, aí o cara, não, mas esse combina com esse, aí tu tem um desconto disso.
Eu falo, bicho, isso aqui é um cara que programou baseado no Pode ter certeza que em algum lugar, provavelmente no jogo, ele buscou essa inspiração. assim, Né? E aí essa questão dos jogos, hoje, por exemplo, existem jogos, aplicativos no celular que você consegue gamificar toda a sua vida. Então você, por exemplo, a prática de exercícios físicos, você consegue, tem aplicativos que usam essa estratégia de colocar ali metas diárias e quando você alcança, você ganha uma recompensa, uma medalhinha, alguma coisa. Sim. Tudo isso são estratégias de gamificação, né, que fazem parte também desse universo, de certa forma, né, da produção de jogos e que são aplicados ao empreendedorismo. Vou lhe dar um exemplo muito bacana de como o próprio Sebrae, né, utilizou. Ano passado a gente teve um jogo que foi realizado em todo o sistema Sebrae, ou seja, todos os Sebraes do Brasil, que foi voltado para a linha de que os próprios colaboradores conhecessem a fundo o planejamento estratégico, né, da casa. Isso foi feito por meio de uma estratégia gamificada que assim, foi muito bacana. Com certeza trouxe um engajamento muito maior de quem participou do jogo, né, que era Estratégia em Alto Mar, se eu não estou enganado o nome. A gente participou e a gente passava de fases respondendo perguntas sobre o nosso próprio planejamento estratégico geral, nacional. Então, tenho certeza que gerou um engajamento muito maior do que, de repente, ter sido só enviado ali tome aqui o PDF e leia, né? A gente se apropriou de uma forma diferente porque tinha uma estratégia de gamificação por trás. Então isso hoje no empreendedorismo está muito em alta, né? E é uma forma até de aproximação entre o mercado de jogos, dos desenvolvedores e das empresas tradicionais, né? Não só do público final, do jogador final, a pessoa que está só jogando videogame, né? Tem várias vertentes. Tem o lance do UX, né? De experiência de usuário, que a gente hoje é comum, cara, os caras fizeram no Mercado Livre, bicho. Né? Um absurdo. Hoje, que era o Mercado Livre, né? Tu clicou, tá na sua porta, né? Hoje a logística do Mercado Livre é algo quase que imbatível, né? Acabou com o correio, né? É muito mais prático, né? Muito mais fácil. Enfim, e tem gamificação ali no Mercado Livre. Você vê que você passa de nível, você vai comprando, você chega no nível... full, não sei o quê, mas você ganha frete grátis. Mas outra coisa que é muito de gamificação, cara, que eu tô falando como leigo, é do que eu percebi, assim, empiricamente falando assim, né? Mas faculdade EAD, cara. Se você vê como era antes, minha mãe, ela fez uma especialização, assim, na área dela, acho que é FTC, EAD, há muito tempo atrás, eu devia ter uns 17 anos, 16. E, cara, minha mãe recebia por e-mail o PDF, recebia as aulas no e-mail, sabe, dentro do e-mail, assim. Então, minha mãe tinha que apagar umas coisas para poder receber aquele e-mail que ficava muito pesado. Assistia a aula, pegava aquele PDF, eu respondia no Word, mandava de volta. Hoje o cara abre a faculdade e parece que ele tá zerando um jogo, pô. Exatamente. O cara tem que assistir uma aula, tem que escrever um negócio aqui, tem que responder um simulado, e tudo vai contabilizando ponto, aí a meta do cara vai, um período fechou, outro. Cara, isso não é possível que não foi um cara que pensou em game assim. Com certeza, e você nota que isso traz um engajamento maior, né? Estudos mostram que a estratégia de gamificação traz esse engajamento e cada vez mais isso tende a dar mais certo porque provavelmente hoje você conhece mais pessoas que jogam alguma coisa, seja no celular, nem que seja um joguinho de carta ali, um Candy Crush da vida, algum jogo mais simples, do que pessoas que não jogam, né? E isso é uma tendência irreversível, de certa forma. Então, o jogo, você jogar, você interagir com essas interfaces, né, voltadas para o entretenimento através de um jogo, é cada vez mais comum. Então, quando você utiliza isso em outros contextos, você traz essa questão da familiaridade, né, com o jogo, que é um jogo, e você agrega isso em um contexto diferente, né, que pode ser na sua empresa, por exemplo, gamificando um processo, às vezes para o time interno, para os funcionários absorverem melhor, ou para o público externo, os seus clientes, por exemplo. Né? A estratégia de cashback, como você mencionou, esse tipo de coisa. Cara, e outra coisa que não dá pra gente fugir, que a gente percebe hoje, que a gente vê o quanto tá na cara aí, que eu acho que deu uma bagunçadinha até na parte de programação, é IA, né? IA, com certeza. IA, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi em automóveis, assim, que era muito usado, vi em geladeira. Acho que a primeira vez que eu vi foi em geladeira que contabilizava o que tinha dentro, o que não tinha, te mandava no celular para tu fazer compra. Isso é uma ferramenta de IA, né? Uma inteligência artificial que está operando ali. Mas o que é que dá medo
do uso da IA. Eu não quero nem saber o ponto positivo que a gente sabe. Mas o que é que dá medo para você, assim, você, na posição que você está hoje, não só no Sebrae, mas a sua profissão mesmo? A IA, primeiro desmistificando um pouquinho essa questão da inteligência artificial. Isso é algo que já existe há muito tempo, né? IA, a gente tem artigos aí no meio acadêmico já desde a década de 90 e até bem antes disso. Mas deu essa explosão agora, principalmente com aquela questão do lançamento do ChatGPT, então isso ficou muito à tona, né? Muito em alta e com grande público. Então, assim, as aplicações de IA hoje, elas trazem muitas preocupações em vários níveis, né? Da forma como elas são utilizadas para bons propósitos, mas também podem ser utilizadas para maus propósitos. Mas se a gente pensar do ponto de vista do empreendedorismo, talvez uma coisa que me assuste é que as pessoas, as empresas, as pequenas empresas podem não conseguir, né, absorver isso numa velocidade suficiente que elas possam tirar realmente o proveito. E aí onde uma instituição como o Sebrae, por exemplo, chega para dar a mão a essas empresas, a gente tem algumas iniciativas nessa área de popularizar a IA entre os pequenos negócios, né? Porque cada vez mais um pequeno negócio que não está fazendo uso desse tipo de ferramenta, ele acaba inevitavelmente ficando em desvantagem em relação a outros negócios que estão ali tirando proveito. Sim. Né? Isso pode ser um ponto, um receio, um ponto negativo por esse ponto de vista. Mas por um outro lado, a IA pode ser um grande aliado desses pequenos negócios, porque imagine que hoje uma inteligência artificial, né, e a gente agora está tendo inteligência artificial para tudo, né? O ChatGPT antes só respondia questões em texto. Agora já cria imagem, vídeo, já cria vídeo. Então, cada vez mais uma pequena empresa ali com uma equipe reduzida, mas que sabe tirar proveito desse tipo de tecnologia, ela consegue chegar a resultados que antes só empresas bem maiores, né, com investimento muito maior, com uma equipe gigantesca conseguia. Né? Então, existem os prós e os contras nesse quesito. Né? Cara, você falando de vídeo assim, eu estava vendo uma campanha gigante assim, de uma empresa que usou o vídeo de IA, um vídeo bem cultural, assim, ele usou o IA. E é meio, cara, é meio um retrocesso da animação, sabe? Parece que pegou os animadores assim, triturou, sabe? Porque o cara que modela 3D, o cara que, sabe? O cara que cria, que dá movimento, dá sentimento à animação. Que a animação hoje em dia, bicho, tá num nível estratosférico. Aí o cara joga uma IA. Que aí você vê a animação e você fala, meu Deus, voltou pro 2D lá. Sabe? Voltou para aquele negócio assim, meio chiau-chiau quase. E aí a gente volta para o assunto que a gente mencionou antes, por exemplo, na questão dos jogos, né, que está sendo muito utilizada também a IA nos processos de desenvolvimento de jogos, né, tanto no desenvolvimento como fazendo parte do próprio jogo em si para trazer uma experiência nova para o jogador. Mas a questão do processo criativo. Né, então as tecnologias hoje de inteligência artificial, quem sabe tirar o melhor proveito dela é quem usa ela como uma ferramenta de ganho de produtividade, na verdade. Não talvez como uma substituição à capacidade criativa humana, né? A capacidade artística. Porque aí realmente a IA hoje ela tem essas limitações, ela traz resultados que a gente olha, a gente não se sente tão confortável, talvez, fica um negócio estranho, né? Mesmo eu vejo e fico, não, gente, não. É claro que as IAs tendem a ter um avanço muito rápido. Se a gente pegar resultados que a gente tinha há 1, 2 anos atrás, de geração de vídeo, de imagens, de código-fonte para quem cria jogos ou sistemas, o que a gente tem hoje é um avanço gigantesco. E meio que a gente chegou num nível que é até difícil prever o quão rápido isso vai continuar avançando, né? A tendência é que vai melhorar. Mas muita gente defende que essa questão do caráter artístico, do caráter criativo, não é algo que deva ou que possa ser substituído completamente por um IA. Né? Então, é uma discussão que ela é bem ampla. Difícil, assim, cara. Muito difícil a gente chegar. Eu vi o lançamento da Adobe agora, acho que foi Photoshop mesmo. E aí eles lançaram uma ferramenta que é 3D, assim, tu coloca a imagem de um lado. Antigamente você espelhava, a imagem virava só, né? Isso é como se tu virasse a página, né? Não, agora ela sai a imagem de frente, ela sai de lado. Tá surgindo umas aplicações assim. Que é uma IA que faz isso, né? Mas dentro do Photoshop, então, pô, aí eu acho que merecido. Aplauso pra Adobe de colocar uma IA dentro desse jeito, porque não perde o sentimento da coisa, né? Ela só dá um acréscimo ali. Traz ali ganhos. E é um ponto interessante que empresas podem tirar proveito desse tipo de ferramenta. Né? E trazendo isso para o contexto hoje do desenvolvimento das empresas de TI sergipanas, né? A gente
Eu já tive a oportunidade de entrar em contato com algumas delas aqui que estão desenvolvendo produtos e iniciativas muito bacanas nessa linha de IA. Né? Então nós temos hoje empresas sergipanas desenvolvendo produtos que estão sendo comercializados, inclusive em outros estados, em outros países, que tiram proveito da IA diretamente, né, de tecnologias de inteligência artificial. E aí a gente nota o poder desse mercado, desse tipo de empreendedorismo aqui para o estado, né? Porque se você for parar para pensar, outros tipos de atividade econômica, elas demandam muitas vezes para você exportar uma infraestrutura muito grande, um porto, rodovias, estradas. Agora, esse tipo de produto, de serviço, como uma tecnologia, um sistema, um produto ali, um jogo, por exemplo, ele tem uma capacidade de ganhar um mercado mundial muito mais fácil. Não é? Então, você aqui em Sergipe, uma empresa aqui em Sergipe, ela consegue, por exemplo, ter clientes no Brasil e no mundo todo. Não é? E está trazendo recursos aqui para o estado, está empregando pessoas aqui no estado. Então, é um segmento que se torna estratégico, né, para a nossa atuação do Sebrae, para estar fomentando esse mercado também por conta disso. Cara, eu acho que tem muito assunto para a gente trocar ideia mesmo, acho que com programação é muito pouco. Rende bastante. Espero que a gente possa trazer, será que dava para a gente trazer algumas coisas, mostrar aqui para a galera, numa próxima vez? Claro. Alguns trabalhos do Sebrae, algumas coisas que o Sebrae está criando junto com as empresas que estão chegando junto. Será que dá para a gente fazer numa próxima? Com certeza. Né? Eu posso trazer aqui um aviso interessante para as empresas de tecnologia, da área de telecom, da área de jogos que vão poder nos assistir, que o Sebrae, a gente está agora dando início, a gente fez o lançamento do projeto agora em abril, né? A gente já teve alguns outros desdobramentos desse projeto e a gente está trabalhando agora com a estruturação e também com a coordenação de uma governança para essa área aqui no estado. Né, na área de TI, então estamos conversando com atores do governo, do estado, estamos conversando com atores do meio empresarial, né, estamos conversando também com instituições de ensino para entender como é que a gente pode juntar todo mundo em prol de um projeto estratégico mesmo de TI para o estado, né, e o Sebrae colabora fazendo essas conexões, essas pontes. Mas também vamos lançar agora muito em breve uma trilha de capacitação, uma jornada de capacitação de maturidade empresarial voltada especificamente para empresas de TI e telecomunicações. Nossa. Né? Então essa é uma jornada que a gente vai estar trabalhando 7 módulos. Esses módulos vão abordar ali algo que vai acontecer até o final do ano, vai ser mensal ali a aplicação desses módulos, e aí a gente vai estar trabalhando temas como, por exemplo, gestão, marketing, produtos, processos internos, especificamente voltado para esse tipo de empresa, né? A empresa de TI, de telecomunicação, porque é um ponto muito interessante que as empresas nessa área, elas normalmente, por exemplo, um empresário pode ter uma equipe muito boa tecnicamente, né? Uma equipe que usa ali os frameworks mais modernos, que sabe as técnicas mais incríveis, consegue incorporar agentes de IA ali em todos os produtos, mas não é raro as ocasiões em que essas empresas elas têm dificuldades em algum ponto da parte mais de gestão, de empreendedorismo mesmo, né? Porque é algo que, infelizmente, ainda a gente tem muito a trabalhar nesse campo da educação empreendedora de forma geral, né? Então, às vezes, o empreendedor dessa área, ele cresce, ele tem uma formação na área de tecnologia, ele sabe muito sobre a parte técnica, mas ele ainda sente algumas dificuldades ali em saber, por exemplo, como delinear uma estratégia de marketing para uma empresa de tecnologia, né? Como trabalhar aspectos de gestão financeira voltados à empresa de um provedor de internet, por exemplo, empresa de telecomunicações. Então, o Sebrae, com a expertise que ele tem nessa área justamente da gestão empresarial, a gente vai estar trabalhando isso agora no âmbito dessa jornada de maturidade empresarial, onde as empresas, né, a gente vai estar lançando em breve isso para que as empresas sergipanas dessas áreas possam se inscrever para participar. Né, eles vão ter acesso aí a toda uma trilha que vai envolver consultoria e a parte de workshops também. Então, você vai aprender mais sobre esses temas e vai ter um apoio do Sebrae com um consultor especializado ali para olhar um pouquinho para o contexto da sua empresa e trazer aquilo ali de forma mais direta para a empresa. É porque tem uma galera que está programando em casa. Exato. E é uma empresa, né? Com certeza. O cara é uma empresa, mas não sabe se comportar como, né? Esse é um grande desafio. O ecossistema de jogos aqui, o ecossistema de TI, ele tem uma estruturação mais robusta, né? Porque nós temos inclusive empresas já muito consolidadas, assim, com décadas de atuação aqui no estado.
Mas o ecossistema da área de jogos, por exemplo, a gente ainda está fazendo uma aproximação, um mapeamento para entender mesmo quem são esses desenvolvedores, quem são as empresas, né? A gente tem algumas empresas já consolidadas nesse meio, claro, mas a gente nota ainda que tem muito aquela pessoa mais informal, que desenvolve às vezes sozinho. O próprio exemplo que eu falei do Gabriel, né, que desenvolve o jogo ali sozinho, às vezes não está formalizado como um desenvolvedor, mas desenvolve. Mas ele desenvolveu tudo só. Algumas partes do jogo contratou uma pessoa para fazer uma artezinha ali, uma música ali, mas assim, todo o conceito do jogo é uma obra dele. Que é o pior, né? Que é a parte, pior não, que é o mais difícil, né? Exatamente, a programação e tudo mais, ele que... E é engraçado essa questão, porque, se eu não me engano, a área de formação dele não é na área de jogos. Ele faz direito, se eu não me engano, assim, é uma área bem diversa. O cara não é professor da educação física. É um negócio, então, assim, essa área de tecnologia hoje, ela permite, né, que pessoas de diferentes áreas, até de formações distintas, elas tenham acesso, né, possam realmente estar trabalhando com isso de alguma forma. Então, é uma área que está se tornando cada vez mais inclusiva, né, porque tem ferramentas que tem, dentre elas ferramentas de IA, que tem facilitado bastante o trabalho com esse tipo de sistema de programação. Pô, cara, obrigado demais. Obrigado demais. Espero que a gente troque outra ideia aqui, que a gente volte aqui com mais informações. Porque é algo muito novo no Sebrae, né? Muito novo não, mas... A gente pode ter, eu vi aqui que eu trouxe até algumas outras informações, mas eu acho que vai ficar muito bacana na segunda oportunidade. Vamos fazer, vamos trazer imagem, vamos mostrar as áreas de atuação do Sebrae. Trazer uns números, umas coisas bacanas, porque torna mais palpável mesmo, né? A riqueza que Sergipe hoje tem um potencial muito grande de se destacar nesse mercado. E a área de TI, como a gente comentou já anteriormente, ela tem um poder de projeção muito grande. Você pega, por exemplo, ali o exemplo dos Estados Unidos, talvez o maior exemplo de todos, né? Os Estados Unidos tem a Califórnia, tem a área do Vale do Silício, que é a região que cobra. É só o top dos top da tecnologia. Mas aí você pega uma área que são ali algumas cidades juntas e olha a influência que essa região exerce no mundo inteiro, só a partir dos negócios de tecnologia que nasceram lá, que se concentram lá. Né? Então, por exemplo, Sergipe, o estado que tem a menor extensão territorial, mas um mercado como esse, um setor como esse, tem um poder de trazer uma projeção muito desproporcional em relação a essa questão de território, de tamanho. Né? Então, é um setor que é estratégico para qualquer lugar. E aqui, no Sebrae, a gente vai estar dando aí um enfoque maior, agora através do projeto Playtech, né, nesse segmento. E, meu amigo, vamos dar uma fugidinha do estúdio aqui, a gente vai pra rua conversar com um cara que também faz parte desse universo e pode trazer muita informação pra gente. Vamos embora que eu tô na rua agora, papai. Meu amigo, e fugindo do estúdio, a gente vem pra rua pra tocar nesse assunto que já levantamos a bola aí. Gamificação, a galera que gosta de game, desenvolvedores de game também fazem parte desse programa. E, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. Espero que a gente possa falar um pouco mais do que a gente está falando com o nosso amigo lá no estúdio, certo? Sim. Agora me diga de primeira, assim, como é que você descobriu as coisas do Sebrae? Antes da gente entrar no assunto de game, como é que você conheceu os produtos do Sebrae? Claro, o Sebrae, na verdade, ele sempre foi uma entidade aqui, tanto em Sergipe quanto no Brasil, que visa ajudar os empreendedores, mas principalmente as iniciativas empreendedoras. A primeira marca que a gente procura quando a gente vai trabalhar com alguma iniciativa nova de fomento de mercado, fomento de ecossistema, é o Sebrae, a primeira marca que vem na cabeça. Então, eu trabalho com startups também, né? Eu tenho a minha própria empresa, né, de tecnologia, já trabalhei com o Sebrae em outras frentes nesse sentido, porque eles estão sempre lançando editais, recursos, etc., capacitações. E aí, dentro dessa área de jogos, foi foi a primeira marca que eu procurei para poder ver que tipo de forma a gente poderia trabalhar junto. E aí, agora eles estão com a gente também nesse processo de estímulo e fomento do ecossistema de jogos aqui em Sergipe. Cara, e quando se fala em jogos, a gente sempre pensa nas coisas assim do exterior, as coisas de fora, internacional. E quais são as dificuldades de fazer isso aqui no nosso estado, meu irmão? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu estou nesse processo desde 2015. Eu diria assim, eu não conheço nenhuma outra iniciativa de fomento de ecossistema de jogos antes da Game Dev SE, né, que é a GDS, é como a gente chama a comunidade local. O que a gente tem, na verdade, eram empresas de desenvolvimento de jogos, uma que aí, talvez até ele participe, né, o Thiago Mello, ele participe de alguma entrevista nesse processo, mas é a Lumen Tech na época, que depois se tornou Lumen Games, está aí há 20 anos no mercado desenvolvendo jogos para fora do Brasil, hoje em dia. E a grande dificuldade
que eu conversei muito com o Thiago na época, né, e até hoje a gente sente disso, é como que a gente consegue identificar talentos para unir essas pessoas em um objetivo em comum e, a partir disso, conseguir profissionalizar essas pessoas para que eles olhem para jogos não como uma ferramenta de diversão apenas, mas como negócio. E aí o Sebrae entra nesse processo, né, agora com o Playtech, justamente para poder a gente conseguir evoluir a maturidade empresarial dessas pessoas. Hoje a gente tem muita gente jovem, algumas pessoas mais maduras trabalhando, poucos CNPJs, e o que a gente precisa agora, junto com o Sebrae, é conseguir crescer essa profissionalização, né, do ecossistema. Que é um negócio que já está funcionando, mas precisa ali... Não é que é tornar mais profissional, porque profissional já é, né? Mas é deixar o burocrático mais fácil. Essa é a palavra. Também. Eu acho que eu vou até ser transparente. A gente precisa, sim, também tornar mais profissional. Um dos objetivos da Playtech é trazer essa frente de capacitações que vão além do técnico. Os nossos talentos, eles são profissionais tecnicamente para desenvolver o jogo. Agora, e todas as outras partes que envolvem a empresa? Como que eu consigo recurso? Como que eu consigo investimento? Como é que eu encontro um publisher? A gente teve agora recentemente, né, o Sebrae ajudou a gente a fazer a Agro Game Jam, que é como se fosse um hackathon. Desenvolvimento de jogos em um tempo reduzido de tempo, as pessoas dormem no local, foram 48 horas de desenvolvimento, no CEALBA, né, que é o maior evento de agronegócio do Brasil, se não me engano, ou foi do Nordeste. E a gente conseguiu desenvolver esses jogos e levamos 2 pessoas, 2 talentos locais, Gabriel, eu chamo de Gabriel Coralina, esqueci o sobrenome dele, mas Coralina é o nome do jogo. O Gabriel Coralina e o Benjamin, que entrou na área de jogos agora, lá para a Gamescom, que é o maior evento de desenvolvimento de jogos da América Latina, uma marca global, para representar, né? Então o Gabriel agora se tornou uma personalidade nacional na área de jogos, muita gente lá no evento, tipo uma BGS, Brasil Game Show, uma Comic Con dos jogos. A galera conhecia ele, tirava foto com ele. Então, assim, só que ele é um cara sozinho, lá à distância, que com o notebook dele desenvolveu um jogo muito legal, que está no Brasil inteiro, está vendendo pra caramba, no mundo todo, inclusive. Mas que como é que ele sai dessa etapa de ser o desenvolvedor para se tornar agora uma empresa e crescer a partir disso? Esse é o nosso desafio, profissionalizar não o talento, necessariamente. A gente precisa de talento também, mas profissionalizar empresarialmente o nosso ecossistema. Então, meu amigo, o jogo não é mais aquele negócio da galera assim, é só um joguinho, é só aquele negócio. Agora já dá pro cara falar pro pai, eu trabalho com jogo e é muito além do que o senhor imagina. É muito além do que o senhor imagina. Não é só... Muitos pais acham que é só ficar jogando videogame o dia todo, né? Mas não, cara. É desenvolvimento, é arte, é música, é marketing, business. Tem uma série de gamas de soluções diferentes que são envolvidas no desenvolvimento de um projeto, né, de um jogo, que eu acredito hoje que se torna o tipo de produção criativa mais complexa que existe. Então, existem muitas oportunidades e acredito que o Sebrae vai ajudar a gente muito a chegar nesse ponto aí. Com certeza, e agora a gente volta pro estúdio que a conversa tá boa e não pode acabar não. Meu amigo, obrigado mesmo, obrigado, pô, que bom conhecer seu trabalho dentro do Sebrae. Eu acho que era um dos poucos consultores que não tenha dado uma palavrinha aqui com a gente, mas espero que você volte mais. Com certeza, estou aí à disposição, né, e se você trabalha nessa área de TI, de jogos, de telecomunicações, né, e agora você sabe que o Sebrae tá dando um enfoque a isso. Sim. Não deixe de nos procurar, né? Eu vou ter a maior satisfação aí em receber você, em trocar uma ideia, saber como é que a gente pode estar lhe apoiando, em lhe trazer para uma dessas iniciativas que a gente está trazendo, essa jornada, por exemplo, de capacitação. Uhum. E nós temos outras ações, né? Mas aí acho que fica para um segundo programa, porque é muita coisa que a gente pode estar trazendo. Graças a Deus que é muita coisa. Né? É muita gente trabalhando. Exatamente. Não deixe aí, se você está nessa área, não deixe de nos procurar, porque a gente quer, de alguma forma, lhe apoiar a crescer ainda mais e tornar a Sergipe uma referência nessa área. Aí sim, meu amigo, ó, já sabe, né? Para entrar em contato com o Sebrae, você tá ligado, que aqui embaixo tem o site do Sebrae, tem um telefone para contato. E se você der a Caju, quiser dar um pulo lá mesmo, na parte física do Sebrae, fica ali na Tancredo Neves, ali, na esquina ali, Pio 10º, Tancredo sentido saída da cidade, sentido Miami, fica ali depois da Pio 10º na sua esquerda. O Sebrae está direito, você pode dar um pulo lá, encontrar outros consultores. Qualquer nicho tem lá no Sebrae, qualquer coisa. Eu quero criar um viveiro de camarão, tem lá. Quero fazer um jogo, tem. Eu quero fazer uma bobina Tesla, tem alguém que pode te ajudar. Certo, meu amigo? Não esqueça de pegar esse vídeo aqui, compartilhar no grupo da família, no grupo do concurso, no grupo do Baba, no grupo do CS, de dia de domingo, no grupo do Corujão, do LOL. Você pode jogar esse programa lá que a galera vai gostar, certo? Um beijo no seu coração e próxima semana, quem sabe, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta, papai. Um cheiro.